sétimo ano, vamos então iniciar nossa aula de geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí falar um pouquinho sobre a economia, ocupação, espaço e população da região sudeste, das páginas 16 a 23 do livro de vocês, tá bom? Vamos aí então à nossa aula. Antes disso, eu vou deixar para vocês aí a correção da página 23 e 24, tá bom? Vai ficando aí para vocês a correção. 26 e 27 também vai ficar para vocês. Não se preocupem que depois, no finalzinho do bimestre, a gente vai voltar e comentar aí essas atividades. Só para vocês aí a correção, ok? Página 26 e 27. Região Sul, perdão, né? A professora falou da região Sudeste. Região Sul, vamos caracterizar um pouquinho aí sobre a região Sul agora. Olha só, a região Sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar de ser a menor região do Brasil, ela apresenta grande importância econômica e cultural para o país. O quadro ele vai apresentar aí um pouquinho dessa característica, né? A gente tem um mapa representando aí a localização da região Sul e o quadro abaixo as características, né, no livro de vocês, tá bom? Tem esse quadro aí apresentando um pouquinho da região Sul. Olha só, a área total, número de municípios, população, densidade demográfica, crescimento demográfico, mortalidade infantil, analfabetismo e a participação no PIB nacional. Então, isso daí é só para vocês conhecerem um pouquinho de como é que tá a comparação aí da região Sul em relação às outras regiões do país. Aspectos aí naturais da região Sul. Nas paisagens da região Sul, o relevo do Planalto, originalmente coberto por vegetação de campos sulinos e floresta de araucárias. Os campos sulinos constituem pastos naturais para o gado, o que favorece aí a pecuária, atividade de importância histórica na ocupação da região. Então, a questão climática, vegetação, favorece o setor econômico, né, da região Sul, a agricultura e também a pecuária. Em relação ao relevo da região Sul, em geral, os rios eles desaguam no mar na região Sul. Entretanto, alguns rios nascem perto do oceano e correm aí para o interior. Isso acontece porque a altitude diminui no sentido leste-oeste, ou seja, quanto maior o seu nível, né, menor será a pressão. Então ele está falando aqui que alguns rios nascem perto do oceano e correm para o interior. Isso acontece porque a altitude diminui no sentido leste-oeste, né? No sentido aí leste-oeste, tá bom? No caso, no mapa de vocês aí, ele vai apresentar algumas características, né? Das unidades de relevo: pressão, depressão, planalto e planície. Então, como a gente pode ver aí em relação às características aí das questões, né, do relevo, o que mais predomina aí que a gente pode ver, né? Os planaltos, as áreas de planalto são as de maior predominância aí na região Sul. Em relação à hidrografia da região Sul, a gente tem o quê? Os estados da região Sul estão localizados em 4 regiões hidrográficas: a Serra do Mar e Divisor das Águas dessa região. Então, isso aí a gente caracterizou também na nossa aula anterior, tá bom? Só para relembrar aí para vocês, né? As bacias hidrográficas, tá bom?
Aí nós temos aqui, em relação à região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica do Uruguai e regiões hidrográficas do Atlântico Sul e Atlântico Sudeste também. Então, como base econômica, nós temos aí relacionado à agricultura e à pecuária. Só para relembrar para vocês, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai seguir com o nosso conteúdo, caracterizando um pouquinho mais sobre a região sul. Por hoje é só, como atividade aí da página 31 e 38 do livro de vocês, tá bom? Por hoje é só, beijos e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa aula de quinta-feira, aula de língua portuguesa. E na nossa aula da semana passada, nós vimos a questão ali do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e nós vimos ela na questão do texto teatral 1. E hoje nós vamos ali dar sequência, porém nós vamos entrar no texto teatral 2, ainda também dentro desse texto aí de Ariano Suassuna. Certo, turma? Aí eu deixei uns exercícios para vocês, e nós vamos dar sequência nele a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá? Aí estão as respostas da nossa aula anterior. Vou dar aqui um destaque na número 2, que diz assim: releia a descrição dos lamentos dos personagens que abrem a cena. Essa lamentação deve ser mal representada de propósito, ritmada com um choro de palhaço de si. Aí vem a letra A. As lamentações iniciais mostram que a peça, aí somente são essas duas opções, tá? Tem características populares, assim como os textos apresentados no circo, e explora o humor, apresentando características de uma comédia. Não tem um tom trágico, tá, gente? Porque, no caso, ele tem essa questão da comédia. Aí, na letra B, diz assim: qual é o objetivo dessa indicação do texto teatral? Informar aos atores, ao diretor e aos leitores como os lamentos combinados de João Grilo e Chicó devem ser interpretados pelos atores. Aí, na letra C, diz assim: o que essa indicação revela sobre as primeiras falas de João Grilo e Chicó nessa cena? As falas revelam que eles não estão sendo verdadeiros e que estão agindo com algum interesse. João Grilo manda em Chicó, dizendo-lhe o que deve fazer para agradar a mulher. No caso, se você assistiu ao filme, você vai ver que realmente isso aconteceu, certo? Vamos para o assunto de hoje, vamos lá. Texto teatral 2. O texto dramático ou teatral, assim como outros gêneros narrativos, apresenta uma história. Em outras palavras, os personagens de uma peça vivem acontecimentos situados no tempo e espaço. No entanto, como você pode notar no texto apresentado, não há um narrador.
O enredo se desenvolve por meio de diálogos, discurso direto, sendo essa estrutura uma das principais características do gênero. Outra característica do texto teatral é a presença de orientações sobre o cenário, a movimentação dos atores e a comunicação gestual, a expressão corporal e ou facial, a entonação, etc. Como já mencionamos, as indicações que orientam o trabalho do diretor e do elenco são chamadas de rúbricas, as quais aparecem em itálico ou entre parênteses. O nome do personagem ao qual cada fala se refere também recebe destaque, sendo escrito, geralmente, em letras maiúsculas ou em negrito. Os textos para teatro trazem rúbricas, isto é, indicações que orientam sua encenação. As rúbricas fornecem informações a respeito de como a cena foi imaginada, tom de voz dos personagens, movimentos, expressões, etc. Do cenário, do figurino, da iluminação e da sonoplastia. Certo? Vamos aí, o que você tem que fazer são as atividades da página 33 até a página 38. Na questão do texto teatral 2, você tem que observar dois pontos. O primeiro é nessa questão que não tem narrador, ou seja, ocorre um discurso direto constantemente, ou seja, entre um personagem e outro. Não há alguém que narra a cena ou o que poderia acontecer ou o que aconteceu anteriormente. Então, essa é uma questão também característica do texto teatral, que também traz a questão da encenação, a questão do tempo e espaço, como que ocorre, como é que é feito tudo isso. Ou seja, o autor ali que descreve essa parte aí do texto, ele faz com muita lucidez, ele traz ali muita clareza a respeito de como ele imaginou ser o lugar ou os personagens. Que entra também na questão da rúbrica, ou seja, como o personagem tem que fazer naquele momento, como ele deve agir, como ele deve interpretar, de que maneira ele falar aquela frase, de que forma ele pode agir num certo momento ali do clímax ou da parte ali do desfecho da história, certo? Então eu quero que você faça aí as atividades, comecem na página 33 e aí nós finalizamos esse assunto por enquanto, certo, turma? Vamos para a nossa mensagem, para nós finalizarmos, vamos lá? Mensagem de Benjamin Franklin, ele diz assim: escreva algo que vale a pena ler, ou faça uma coisa que vale a pena escrever. Então é isso, turma. Vamos finalizando aqui para nossa aula. Um abraço virtuoso, professor, e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 5 de novembro de 2020, já trabalhando com o nosso contexto do quarto bimestre, e na aula de hoje, especificamente, a gente vai dar continuação à conversa do impressionismo, que já começamos a trabalhar no início do semestre. E hoje, o nosso dia vai estar voltado mais por algumas conversas e atividades referentes ao impressionismo. Você vai pegar o seu livro didático aí, o seu livro de artes, na página 14 e 15, no item conectado. Este é o item que a gente vai conversar na aula de hoje. Então pega lá seu livro didático comigo, abre na página 14 e 15 e vamos descobrir o que nós temos de conversa sobre o impressionismo, certo? Eu abro a nossa aula com uma imagem impressionista também. Vocês podem perceber aí o jogo de luz que nós trabalhamos dentro dessa tendência impressionista, também capturando bastante imagem, né? Paisagens naturais e com essa exuberância de cor. Nós temos aí um riacho, essa dinâmica de cor que está trabalhando com, lá no fundo, uma espécie de uma torre, certo? Então vamos lá no item conectado, na página 15 do seu livro didático, tá? O impressionismo, ele também foi muito influenciado dentro da literatura, embora não seja considerado um movimento literário, tá? Como o romantismo, como as outras tendências literárias que vocês estudam lá com o professor Edson dentro da literatura. O impressionismo, ele também influenciou a forma de
escreveu, de redatar algum texto, até porque para expressar a realidade daquilo que estava sendo observado, certo? Embora não seja considerado um movimento literário, mas ele foi uma atitude na expressão, por conta da descrição exata daquilo que estava sendo observado. Para os escritores que se identificaram com o impressionismo, o mais importante não é a descrição das cenas, mas as impressões, sensações, emoções que elas podem surgir. Então, ao exercício de relatar um texto ou um aspecto que você está observando e colocar suas impressões, sensações e emoções que estão sentindo ao observar uma cena, um ambiente, um espaço e redatar esse texto, você está exercendo o impressionismo, tá? Que é essa tendência de trazer mais a realidade, passar mais a nuance da realidade para o espectador ou para o leitor, ou até mesmo para o público que está assistindo, verificando e apreciando a obra de arte. A literatura também é uma obra de arte, um exercício da linguagem, certo? E imagine uma situação em que você bebe um chá e come um pedaço de bolo. Olha a cena. Imagine-se que você está sentado em uma mesa de café da manhã, está tomando um chá e comendo um pedaço de bolo. Em seguida, descreva como você imagina essa cena e o que você pensa e sente a respeito dela. Então este vai ser um dos exercícios que a gente vai treinar o impressionismo. Você vai imaginar mentalmente como se você estivesse tomando uma xícara de chá e comendo um pedaço de bolo. E você vai imaginar que sensações você sentiria ao comer este bolo e ao beber este chá. E aí você vai escrever toda essa cena de forma manuscrita. Como é que você imagina que seria, tá? Qual seriam os passos, o que você ia sentir ao comer esse bolo, ao sentir o sabor do chá, ao sentir o calor do chá, se está quente, se está frio, se está doce, se está forte, se está fraco, se o bolo está doce, se o bolo está ruim, se a textura do bolo está boa. Então você vai descrever tudo que você está sentindo ao apreciar essa cena, tá? Então essa é a atividade da página 15 que você vai iniciar com o conectado, habituando-se a tentar relatar as impressões, as sensações, as emoções que você está sentindo ao participar desta cena, certo? Olha só. Nós temos um escritor francês chamado Marcel Proust, que nasceu em 1871 e faleceu em 1922. Ele descreve essa mesma cena que a gente acabou de citar no slide anterior em suas obras, tá? Que é um clássico da literatura universal com fortes características impressionistas. E a gente vai ler um pedacinho desse trecho. No mesmo instante em que aquele gole de em volta com as migalhas de bolo tocou o meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadiram-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer logo me torna indiferente às vicissitudes da vida, inofensivo seus desastres ilusórios, sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência. Olha só o que o francês Marcel Proust relatou ao comer um pedaço de bolo e ao beber uma xícara de chá. Então ele traz esse texto, as suas emoções, as suas sensações, o que ele estava sentindo neste momento. Vamos dar continuidade. Do tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência. Ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligado ao gosto do chá e do bolo.
mas que ultrapassava infinitamente e não deveria ser da mesma natureza. De onde vinha? O que significava? Onde aprendê-la? Estas foram as sensações que Marcel Poster sentiu ao apreciar, ao degustar um pedaço de bolo e um pedaço de chá. E é mais ou menos nessa linha de raciocínio que você vai executar a atividade na página 5, tá? Perfeito? Vamos dar prosseguimento. Ainda na página 15, a gente vai realizar a nossa segunda atividade, tá? Na página 15, nós temos o seguinte contexto. Crie uma breve narrativa para descrever a tela Uma Tarde de Domingo na Ilha de Gati, na Ilha de Grande Gati, que foi o contexto que nós trabalhamos na aula passada do pontilhismo, certo? Do artista chamado Seralti, como você viu muito bem a técnica do pontilhismo na aula anterior, certo? Então você vai fazer uma narrativa a respeito dessa tela brilhante que você tem aí no seu livro didático também, tá? E você vai descrever e vai refletir sobre. Quem vai narrar a cena? Quantos personagens são mencionados pelo narrador? Lembre-se de descrever de maneira bem impressionista o que se passa na consciência dos personagens. Então você vai olhar essa tela maravilhosa de Seralti, tá? Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Gati, que está disponível aí no seu livro didático, e você vai fazer uma narrativa impressionista sobre o que você observa naquela cena, quantas pessoas, qual o contexto, em que local essas pessoas estão, o que elas devem estar fazendo, o que elas devem estar pensando, certo? Então você vai descrever aí no espaço da página 15 do seu livro didático. Continuando e finalizando mais uma atividade da página 15, agora você vai imaginar que a sua história se tornou um roteiro de filme. A história que você descreveu na atividade anterior sobre a análise da obra de Seralti, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Gati, certo? Então você vai imaginar que a sua história vai virar um roteiro de filme, tá? E você vai criar uma trilha sonora. Como é que você vai escolher as músicas? Que músicas seriam estas que vai fazer parte do seu filme, da trilha sonora do seu filme? Que tipo de música combinaria com um estilo impressionista da obra de Seralti, da narrativa que você escreveu na atividade anterior? Então, nas linhas abaixo da página 15 do seu livro didático, você vai definir todas essas questões, tá? E vai anotar com grande beleza, com grande exaltidão, com grande contexto, tudo que você vai trabalhar se o seu comentário da atividade anterior virasse um roteiro de filme, certo? Então você vai criar aí uma trilha sonora com músicas, com barulhos, com ruídos que elaboram e complementam o cenário a qual a obra de Seralti está sendo expressada e elaborada, certo? Então essas são as atividades de hoje. Falamos bastante sobre impressionismo nas aulas anteriores e hoje a gente ficou mais para executar algumas atividades para fomentar e fortalecer esse aprendizado nessa tendência artística chamada o impressionismo. Por hoje vamos ficar por aqui. Eu quero te ver lá no plantão Tira Dúvidas para a gente trocar umas ideias e corrigir estas atividades que estou passando na aula remota. Desejo vê-los brevemente em sala de aula para a gente continuar nossa dinâmica e se divertir bastante fazendo artes. Por hoje é só. Beijinhos e abraços e até a semana que vem. Tchau, tchau!